Mais alguém que foi pro debate, mas ao invés de debater, acabou tomando uma aula de graça aí. Ele, professor Elias Jabor, pré-candidato a deputado federal pelo glorioso estado da Guanabara, Rio de Janeiro, foi debater com o vereador Rios. É vereador ele? É vereador Rios, Rubinho Nunes. Vamos dar uma olhada aí que ele tomou uma aula aí. Que disputam a fronteira tecnológica. Esquece a China, que é um país socialista, esquece Estados Unidos, Coreia do Sul, Índia, Alemanha. Quais desses países seguiram uma regra? Primeiro, qual desses países aqui tem livre mercado? Nenhum deles. Nenhum deles. Zero. Zero. Zero pessoas. Livre mercado, outra jabuticaba brasileira. Sabe? Só no Brasil que se leva a sério, que se acredita em livre mercado. Capitalismo, Rubinho, na minha opinião, é sobre monopólio e poder. Né? O capitalismo é outra coisa. O capitalismo não é sobre não é livre mercado, é monopólio e poder. Nenhum país que chegou na fronteira tecnológica, nenhum país que está disputando uma fronteira tecnológica, respeitou a conta pública, amigo. Gastou mais... Cara, você viu o Trump lá? A Palantir, que foi lançar lá o Mega Brain Plus, Optimus Prime. Vai lançar não, meu amigo. Vai lançar isso não. Ó, baixa a bolinha aí. Então, mas a gente tem que lançar o Cloud 7, Mega Brain, Anthropic. É Anthropic ou a Palantir? Eu não sei, pra mim, eu confundo os dois. Anthropic ou Palantir? Quais são os produtos de cada? Eu nem sei o que cada um faz, cara. Eu só conheço o ChatGPT. E o Cloud, eu nunca usei o Cloud. O que é E aí, enfim, e ele falou, a Anthropic e a Cloud. Ah, tá. Ele falou, não, você não vai lançar o Mega Brain. E ponto, acabou. Por quê? Porque nós mandamos no negócio, vai fazer o quê? Nós bota um... Se você falar que vai lançar, nós vamos mandar aí um bombardeio aí pra tua empresa. Pronto, é isso, gente. Dinheiro como diz aquela cena clássica de Game of Thrones, Cersei e Mindinho, não o Mindinho do Três Irmãos. O Mindinho fala, como é que ele fala? Conhecimento é poder. Aí cara, uma das melhores cenas de toda Game of Thrones, cara. Essa cena é boa demais. Aí a Cersei, tá lá a Cersei, né, rainha, com os soldados, e o Mindinho lá é o cara das moedas, do dinheiro lá, é tipo o Haddad era, assim, tipo o Paulo Guedes. Ele é tipo o Paulo Guedes, imagina assim, você que nunca assistiu. Aí a Cersei fala assim pros soldados dela, prendam o Mindinho, amarrem, cortem a cabeça dele. A hora que eles arrancam a espada, ela fala, não, esquece, mudei de ideia. Virem de costa, deem 4 passos. Aí ela chega pro Mindinho e fala, poder é poder. Nossa, cara, que é isso? Eu dava soco na parede de alegria de estar assistindo aquilo. Então é isso, cara. Vai, mas o livre mercado... Menos carregador, muito pelo contrário. A dívida pública, isso não é uma opinião minha, a ciência diz isso, a dívida pública é um instrumento fundamental do capitalismo. Os Estados Unidos se utilizam das compras governamentais para fomentar o quê? A ciência, a tecnologia e a inovação. Então gastar mais do que arrecada, desculpe aqui, é um fundamento básico do capitalismo. Olha só, quando eu coloco aqui, por exemplo, a discussão de um Estado que, eu não estou falando que tem que gastar nada disso não. Eu acho que a criação de moeda ela tem que voltar para a sociedade então, em forma de bem, serviço e mercadoria, sabe? Mas não existe isso no Estado do capitalismo. De um Estado que levou a sério a conta pública, que não gastou mais do que arrecadou e alcançou o nível de complexidade econômica. Não existe isso. No Japão, por exemplo, se você perguntar para o japonês se ele acredita em livre mercado, ele vai dar risada na sua cara. Se você perguntar para o americano se ele acredita em livre mercado, ele vai dar risada na sua cara. Um policymaker, estou falando do policymaker, isso não existe. Mas não é, cara. O Elias Jabor, sabe o que acontece? Eu tô na internet há 2 décadas, né, trabalhando há 2 décadas. Que é o seguinte, existe uma profissão que, para nós, internautas, ela não tem valor algum, ela não precisa de nada, que é o especialista em investimento, o economista. Ele vai lá, cria um canal no YouTube, dá um nome qualquer, se colocar liberal e colocar logo uma referência a Bitcoin, então todo mundo acha, cara, ele tem alguma formação, ele tem um trabalho científico na área, algum trabalho acadêmico, já publicou algo, já tem respeito, Não. Ele é o, sei lá, o Bitcoiner liberal de Piracicaba. E aí ele mora no quarto, com janela, aquelas janelas de, de alumínio, né? E ele entende.
Ele entende, por quê? Porque ele libera. E aí o Bitcoin da Silva ali, aí você passa, pô, o cara deve ter uma fortuna em Bitcoin, né? O cara deve ter nadando de braçada. Aí o cara tem, sei lá, 200 conto em Bitcoin, que nesse ano ainda tomou prejuízo. Então, todo mundo fala o que quer sobre economia, né? Eu, por exemplo, o ID, como reitor da Unicu, a Universidade de Curitiba, eu tenho a minha tese em economia, imprimi Pix, tá? Imprimi Pix e que inflação é fofoca. E saiu até um paper acadêmico aí mostrando que inflação, em certa medida, é fofoca, tá? Porque, por exemplo, como que você que tá me assistindo vai saber que nesse exato momento o Lula mandou imprimir R$ 1 trilhão? Você não sabe. É só ele não contar pra ninguém. Pega o dinheiro vivo, paga aqui, paga ali, paga ali, paga ali, paga ali. Ninguém vai ficar sabendo. O seu Zé da padaria não vai aumentar o pãozinho. É só ele não ficar sabendo. Devin, o que eu tava falando? Então, Elias Jabor, esse povo que se consolidou na internet, né, nas últimas décadas, basta pra eles repetir fraseologia pronta. Frase. Livre mercado, marxismo, e tá tudo bem. Ninguém vai discordar deles ali no comentário, porque o pessoal também não sabe. Então eles ficam fingindo que acreditam e o cara fica ali, ó. Não, ele vai sendo elevado ao status de um cara que manja de economia porque ele tem inscrito no YouTube. E os inscritos dele fingem que acreditam também, porque eles têm que zoar o primo comum, né? É sempre assim, cara. Isso não existe. Esse é um ponto. O cara nunca fundou o dia que o cara fundar uma firma, tiver contador trabalhando pra ele, tiver folha de pagamento e tal, esse cara, ele fala, eu escuto. Eu escuto, respeito, posso discordar, mas eu respeito. Agora essas abstrações, né? Porque o livre mercado, ele nunca, acho que nem leu tal. É o Adam Smith, né? O Adam Smith que eles gostam de ler. Não era o Adam Smith que falava que a Inglaterra tinha que ter o domínio, tinha que cobrar imposto, não podia deixar os caras chegar lá com os navios. Não é ele, né? O segundo ponto que eu acho é que, impressionantemente falando, Robinho, eu vou falar alguma coisa que eu não concordo, tá? Os governos Lula, pode buscar na internet, os governos Lula respeitaram mais o superávit primário que o governo Fernando Henrique Cardoso. Os governos Lula respeitaram muito mais a política do superávit primário que os governos... mas tem o Mises, né? Eles gostam do Mises, né? Fernando Henrique Cardoso. E eu acho que isso é um absurdo, inclusive. Mises pra mim é só a Miss Brasil. Chega, negócio de Mises. Dentro da minha lógica, né? Sabe? A Dilma... pro Zancap, o Adam Smith é socialista. O CFK não é por um problema fiscal. Não é por um problema fiscal. Eu acho que acontece no governo Dilma Rousseff é uma clash, que eu chamo de uma clash institucional. Uma política de governo que é heterodoxa, ou seja, um governo que busca retomar a política industrial, busca retomar conteúdo local, potencializa a Petrobras como indutora de investimento, o BNDES como indutor de investimento, uma política de Estado altamente conservadora, que é o Banco Central, que são essas instituições da política monetária. Isso causou um choque. Por quê? Porque você, quando inclui a partir do consumo, como o governo Lula fez, e você tem uma taxa de juros com a mediana muito alta, você vai gerar uma crise de endividamento. O modelo se esgota. O que leva à queda de Dilma, ou à bancarrota da economia, é justamente o seguinte, pegando pelo fiscal, né? A Dilma, quando ela chega a uma conclusão, aliás, é uma discussão que eu tive com ela quando eu trabalhei com ela em Xangai, do seguinte, faz um acordo tácito com os empresários, com a Fiesp, fala, olha, eu vou fazer uma desoneração fiscal com vocês. Então a Dilma desonera 580 bilhões de reais, esperando uma contrapartida dos empresários de quê? De investimento. Sabe o que acontece uma semana depois que ela anuncia essa desoneração fiscal? A Fiesp coloca um pato lá. Eu não vou pagar essa conta. Ou seja, eles pegaram esses 580 bilhões de reais, colocaram na veia para recompor taxa de lucro, porque o fato é que entre 2000 e 2000... Ô, Jabor, vai devagar aí. Você tá falando uns termos aí que o governador não vai entender. Volta pras mitadas, pra lacrada. Aí não dá, pô. O cara não entende, gente. Os ANCAPs, o Mises é ainda mais fraco. O Brabão pra eles é o tal de Rothbard. Olha aí, cara. 2011, 2015, a taxa média de lucro empresarial no Brasil caiu. Eu já vi essa ideia. Por conta do aumento da participação dos salários em relação ao PIB. E, evidentemente, quando isso acontece, operar um golpe de Estado. Né? Golpe de Estado para domesticar a classe trabalhadora, tanto é que a primeira coisa que o Temer faz é uma reforma trabalhista, para colocar um teto de gasto, porque se o Estado gasta, se o Estado ele entra, ele intervém na economia, a tendência do desemprego é reduzir,
e com o desemprego baixo, os trabalhadores têm um poder de barganha muito maior diante do empresariado. Tanto é que em 2013, 81% das greves foram precedidas por ganhos salariais reais. Ou seja, existe uma economia política do golpe de Estado de 2016. Não tem nada a ver com corrupção. E o banheiro trans, hein? Hã? E a maconha? Beleza. Mas você é maconheiro? Não tem nada a ver com conta pública, não tem nada a ver com bancarrota da economia. Tem a ver com situação objetiva que é isso que eu coloquei aqui. Ou seja, e o gênero neutro? E o eludelo? Fala do eludelo, hein? Eludelo. Existe um pacto tácito entre os empresários e o sistema financeiro para derrubar esse governo. É o que eu penso, evidentemente. Vai lá, mestre. Não, é aí que eu discordo. Evidente que a economia foi fundamental para a queda da Dilma Rousseff em 2016. Mas foi justamente porque a forma que ela conduziu o país ao longo dos seus 6 anos, 5 anos de mandato, destruiu a economia brasileira. O brasileiro viu sair pelo vão dos dedos dele, no mundo real, o poder. Não, sinceramente, a 2000 foi horrível mesmo, cara. A crise econômica foi terrível. Eu lembro. Vocês lembram como é que foi? Talvez o povo tenha esquecido. Mas, cara, 2015, 2016 foi... 2017, meu pai amado. De compra. Ele viu os postos de trabalho se fecharem, ele viu a economia. Foi a época do meme do engenheiro Uber lá também, mas daí tinha a Lava Jato também. Eu trabalhei com uma moça, quando eu trabalhei, o meu último trampo de CLT, ela trabalhava na Odebrecht. É a Odebrecht que tem ali, né, na Marginal Pinheiros, chegando ali na ponte perto da Hebraica Rebouças, ali, eu esqueci o nome, passava naquela ponte todo dia de busão. Enfim, é a Odebrecht que tem ali em São Paulo. Cara, ela contando pra mim o trampo dela, os benefícios, o salário. Cara, e aonde ela foi parar, Eusébio Matoso, isso mesmo. Então, assim, basicamente, eu não lembro detalhes, mas vamos ilustrar, assim, porque a discrepância era nesse nível. Tipo, ela ganhava 8 mil reais, aí agora ela tá ganhando 2 mil reais. Ela tinha 1.000 reais de vale alimentação, agora ela tinha 250. Cara, tipo assim, a discrepância do trabalho dela, e ela começava a falar, enchia o olho dela de lágrima, cara. Cara, naquela época eu tinha muito amigo meu que trabalhava na Petrobras, trabalhava em firma de construção, botou tudo embora pra Salto Taré. A maioria virou Uber mesmo. Ruir justamente pela péssima política econômica criada pela Dilma, pelo Guido Mantega, que não entendia nada de economia. Foi um fechamento de mercado, um intervencionismo absurdo atrelado à corrupção exacerbada do governo do PT. Não dá para negar que não teve o braço da corrupção como fundamental. A gente tem o caso de Passadina, a compra da usina de Passadina foi uma piada pela gestão da Dilma. O escândalo da Petrobras, 40 bilhões desviados, recuperados pela Operação Lava Jato. Tudo isso foi somando dentro daquele balaio que levou ao impeachment da Dilma Rousseff. A questão do mercado não é que a Faria Lima quis derrubar a Dilma ou que meia dúzia de empresários reunidos numa sala quiseram derrubar a Dilma. Foi justamente a pressão popular. A Faria Lima, ou 6 ou 7 empresários, o SCAF, com a Fiesp, que seja, não conseguiria colocar milhões de pessoas na Avenida Paulista como a gente colocou. Havia um clamor popular muito grande para que se retirasse a Dilma, quase como... Mas, cara, isso daí não faz sentido, cara. Povo não derruba... Vamos ser sinceros, o povo não derruba ninguém no Brasil, não, cara. O povo não derruba ninguém. Quem derruba é o Congresso, é o ex-empresário, é a elite, ali deu o Congresso, vai lá e... O povo não derruba. Isso é um mito, bobagem. Tá na hora da gente crescer e admitir. Não derruba, pode? Porque assim, vamos botar 1 milhão na Paulista. O que é 1 milhão de pessoas em relação à totalidade da população? Não é nada. Cara, você pode botar 1 milhão de pessoas contra o Bolsonaro, contra o Lula, contra... Todo mundo tem contra, cara. Todo mundo tem contra. Se você for perguntar para um eleitor do Bolsonaro o que ele acha do Lula, ele acha que tem que sair. Se você volta no tempo e perguntasse para um eleitor do Lula, do Ciro, o que ele acha do Bolsonaro, que o Bolsonaro tem que sair. E assim, cara, se nós for escutar a voz dos perdedores da campanha, tem que sair todo mundo. O cara ganha lá. Se o cara ganhou por 1 voto, ele é presidente. Aí você vai perguntar pros outros que não votaram nele, então tem que sair, tem que impeachment. Tirou porque era do interesse tirar mesmo. E não que o governo Dilma não fez merda, não. Fez merda sim. O Brasil ficou uma merda naquela época, cara. Não adianta, não. Um corpo querendo expelir uma doença porque aquilo fazia mal pro país. No dia a dia o brasileiro estava desesperado. Ele via as políticas do governo afundarem o país, destruírem a economia. E esse é o resultado de quando alguém começa a implementar um modelo socialista
no Brasil, coisa que a Dilma Rousseff vinha fazendo com uma voracidade muito maior, inclusive, do que o próprio Lula. Aí, ó, entendeu? Aí vai por caminho. Ah, daí a Dilma queria colocar o socialismo, né? Dá pra juntar 5 milhões de pessoas contra o Flamengo na Paulista, dá mesmo. A Dilma Rousseff tentou implementar isso de uma vez por todas e por isso o governo dela se tornou em frangalhos, que é mais ou menos o que nós vemos atualmente com o governo Lula. Você vai... Ele quer botar o socialismo, avisa o Jones Manuel. Então, ô Jones Manuel, pode parar de falar que o Lula é liberal, é neoliberal. Vai reconhecer que o governo Lula 3 é um governo muito mais ideológico no aspecto do Lula do que o governo Lula 1 e 2. É um governo que acena o tempo todo para as pautas morais atreladas à esquerda. É um governo que acena para as pautas econômicas. É uma loucurada, né? Atreladas à esquerda. O Fernando Haddad foi um ministro da Fazenda muito mais atrelado ao que defende a cartilha do PT do que o próprio Guido Mantega, que foi um fiasco. E, naturalmente, o resultado que nós vemos agora é o Brasil, de novo, clamando pela saída dessas pessoas. Esse é o problema, e aí que vocês não entendem. A forma como a esquerda conduz a economia, como a esquerda interfere na economia, como a esquerda interfere nas empresas, ela mata no dia a dia as pessoas. Um ponto muito claro que muitos esquerdistas eu tento debater, eu não consigo, mas você é economista, eu acho que você vai entender. Você deve saber a forma como se faz o preço de um produto, que é a base de tudo. Você sabe como é composto o preço dessa caneta. E você sabe que uma canetada não vai resolver o preço, você não pode regular o preço. Quando a gente começa a criar imposto, quando a gente começa a encarecer a mão de obra, quando a gente começa a aumentar... Escutou, Trump? Escutou? Toma aula aí, ó. Como é que controla... Trump, presta atenção aqui na taxa. Aliás, sabe o que eu tava lendo falar em taxa? Eu passei uma vergonha no boteco do Paulinho. Passei uma vergonha no bar do Paulinho domingo. Que tava lá, né? A resenha. E tem um amigo nosso que ele é de direita, ele é Flávio. E aí a galera começou a zoar. Flávio vai tomar uma lavada por causa das tarifas e tal. Eu falei, mas por que vocês aí não falam das tarifas que a China impôs pro Brasil de 50%? Que tem um monte de produtor ligado aqui preocupado. Aí todo mundo começou a dar risada, né? Eu fiquei assim, falei, ué, ele não ia tirar isso da cabeça. Falei, onde você viu isso? Falou, louco, conversa com os produtores ligados, tá todo mundo... E eu falei, pera lá, ele não vai tirar isso. E tá de fato. Aí eu achei essa matéria. China. Cota da China altera estratégia e preocupa setor de carne bovina no Brasil. Então, assim, o Brasil tem uma cota para exportar para a China. Se passou da cota, tarifa. Tarifa. Só que o Brasil olha lá. Para o Brasil, a cota foi fixada em 1,1 milhões de toneladas. Até esse volume permanece válido a tarifa de importação de 12%. Acima disso, entra em vigor uma sobretaxa adicional de 55%, elevando a tributação para 67%. O volume estabelecido pela cota ficou abaixo do fluxo comercial já consolidado entre Brasil e China. Dados da 2005, o Brasil já embarcou cerca de 1,6 milhões de toneladas de carne bovina ao mercado, quantidade aproximadamente 35% superior ao limite definido pela nova regra. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, cara. Olha lá. Segundo ele, o Brasil acabou recebendo a maior cota justamente porque é o principal fornecedor da China. Como o Brasil é o maior exportador para eles, também é a maior cota. O que passa desse limite recebe tributação total de aproximadamente 67%, o que praticamente inviabiliza a nossa competitividade. Né? Aí, tamo bem. E eu não sabia, passei vergonha. Fui defender a China, né? Mas essa é a tarifa do bem. Essa é do bem, essa é do bem, essa é do bem. Essa é do bem, essa é do bem, é do mal. Mas é isso, né? Tá o preço do combustível. Quando a gente começa a encarecer a cadeia como um todo, no fim do dia isso aqui se torna mais caro. Quem sente mais o aumento do preço? O rico ou o pobre? É o pobre. Isso impacta muito mais no orçamento. Ou seja, o governo de esquerda, o governo do PT, ele arrebenta justamente o trabalhador, justamente o mais pobre, e são aqueles que eles dizem defender. Ó, pelo que eu vi, o plano da China é se tornar autossuficiente na produção de alimentos. Isso aí, vamos torcer pra China então e vamos foder todo o Brasil aqui. É que o Brasil que se lasque. Bem, Vai, o governo China! Dilma Rousseff terminou em 2014 com a menor taxa de desemprego da história do Brasil. E com crescimento, vendo na internet, de 3%.
A partir de 2015, o governo dela foi inviabilizado. É proteção do mercado interno. Aí, ó, vocês já aprenderam a usar os argumentos do Trump. Parabéns, como nada. Já estão usando os argumentos do Trump. Proteção do mercado interno. Isso aí. Taxa, ó. Né? Pelas pautas boas do Congresso. Ela não conseguiu, em 2015, ela não conseguiu governar. 2015. Não tô aqui para defender Dilma Rousseff, não, que o Lula, porque eu tinha que bater, eu vou bater, como vou bater daqui a pouco aqui no Lula em particular. Tô ansioso por isso, então. Ela não governou em 2015, então não conta. Foi pauta bomba. Ela foi obrigada a digerir uma política monetária altamente contracionista, ou seja, o que o mercado pedia para ela, ela fez. O que o mercado pedia para a Dilma, ela fez. Uma política fiscal altamente, ela arrochou na política fiscal. Ela cortou numa canetada 20% dos gastos, meu amigo. Em questão de 3 meses, a taxa de desemprego chega a 10%. Aquilo derrubou a Dilma. Eu posso dizer aqui, inclusive, na minha opinião, que o que derrubou a Dilma foi a política monetária que ela adotou no segundo governo dela. Uma política monetária altamente fiscalista do Joaquim Levy, homem do mercado financeiro. Tá? Então, e mais do que isso, os governos que eu chamo de PT, vamos dizer assim, causa uma sensação, primeiro que o Lula é um cara que colocou os pobres no game, é um fato, pessoal, a gente pode até não gostar do Lula. Isso é fato. Mas o fato é que o poder aquisitivo dos trabalhadores do governo Lula é um dado muito fácil. Pega os governos do PT e procura lá, relação salário-PIB. Pega os governos do PT. Os governos do PT, os salários em relação ao PIB aumentaram, ou seja, ele melhorou consideravelmente a vida das pessoas. Isso na minha opinião. Os dados dizem isso. A massa salarial aumentou nos governos Lula, por conta da correção, pode procurar aí, por conta da correção é bom ter o check de fato. Não tô checando, não. Por conta da correção de salário mínimo através do PIB, mais inflação do ano anterior. Sabe? Isso é um fato. Aqui, ó. Tava falando aqui, ó. Bar do Paulinho. Ó pra quem eu perdi a discussão no bar. Obrigado, viu, chefe? Ó, obrigado, viu, China? Perdi a discussão aqui, ó. Vamos lá, gente. Acabou Pelo amor de comigo, Deus. China. Alguém me Acabou entregue comigo, algo de China. concreto bom do governo Bolsonaro. Bolsonaro enganou toda uma sociedade. Bolsonaro é bom. Prove-me. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa com você. No governo Bolsonaro, pouco se falava de pedofilia, banheiro, que pode entrar um, pode entrar outro. Você é candidato, sei lá, pré-candidato a deputado, né? Você concorda do que está acontecendo aí, que tem uma vereadora de Niterói, falando que, fazendo movimento... Eu não tava defendendo a China, não. Eu tava xingando, eu tava rindo do Flávio Bolsonaro. Que eu falo pra você, o PT só gosta de fazer movimento de sacanagem, safadeza. Querer entrar no banheiro, no shopping, as crianças estão lá no banheiro, aí chega um marmanjo, porque tem um cabelinho, porque fez um implantezinho, fez um negocinho, fez uma safadeza, entendeu? Botou um peitinho, botou um negocinho, mas a pior... Viu só, meu amigo? Aqui, ó, boa sorte. Esse aqui é o debate que o Eli Jabor tem que ter. Boa sorte ao Jones Manuel. Sua missão será árdua em promover a revolução nesse país. Jones Manuel, Eli. Tá? Boa sorte aí.